Olá, pessoal, muito boa noite. Antes da gente começar, eu gostaria de ver quem está nos assistindo aí. Primeira coisa, ver se o áudio está beleza, se o nosso vídeo está legal, está dando para ouvir. Se estiver travando muito, por favor, nos avise, tá certo? E se também estiver dando eco, algum atraso, por favor, nos diga, tá certo? Pessoal, muito boa noite novamente. É um prazer enorme, como toda terça-feira aqui, estarmos falando de um tema com um especialista. Especialista não é só o que estudou, não, é quem vive no dia a dia e sabe a fundo, com dados, com métrica, com posicionamento. E hoje, seja no âmbito metropolitano, seja no âmbito municipal. E nada mais, nada menos, eu chamei o diretor de uma entidade dos usuários, Marcos Souza. Meu nome é Abraão Graco, sou advogado aqui em Santa Luzia e vou passar para o nosso convidado aqui também se apresentar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Abraão. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Antecipadamente, já agradeço o convite, senti honrado por poder participar dessa nossa conversa. Uma breve apresentação. Como você disse, meu nome é Marcos Souza, eu sou diretor da AUTRAC, Associação dos Usuários do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Essa AUTRAC, essa associação, ela tem como objetivo principal fazer a representação dos usuários em várias instâncias. Por exemplo, na interlocução. Só um pouquinho. A AUTRAC, essa associação, tem por objetivo fazer essa interlocução, a representação dos usuários em várias instâncias, principalmente relacionamento com o poder público. Por que a gente precisa de uma representação? Infelizmente, a voz de um usuário, aquela reclamaçãozinha que ele faz no dia a dia, dificilmente surte efeito. Mas agora, quando a gente tem uma representação, e essa representação está dando voz a várias reclamações de vários usuários, a chance disso aí ser recepcionado da forma adequada pelo poder público é maior. E aí é essa a função da AUTRAC. Me fala um pouco, quanto tempo tem essa entidade? Vocês atuam em instâncias de representação municipal, estadual? Conta para a gente um pouco da história da entidade. A AUTRAC, o processo assim, de deflagração para a gente poder realmente dar o pontapé para poder começar a AUTRAC foi quando houve a implantação do MOVE, primeiro na região do São Gabriel e depois no São Benedito, e nas outras cidades da região metropolitana. Foi um processo assim que... Cortou. Estação de região de São Gabriel... São Benedito, depois, e depois em outras regiões de Belo Horizonte e da região metropolitana. Isso. Porque foi um processo assim, muito traumático para os usuários e a gente tentou fazer uma interlocução para que isso aí acontecesse de uma forma um pouco mais palatável. Porque ia acontecer de qualquer forma. Houve um investimento muito grande do governo estadual e para que a gente pudesse ter uma melhor condição, inclusive de transição de um sistema para o outro, a gente procurou fazer isso a partir dessa associação para a representação dos usuários. Muito bem, vamos começar a falar um pouco para a população, para quem é usuário, tudo é ônibus. Né? Tecnicamente, até para a gente saber como é que o usuário se posiciona, explica para nós o que vem a ser o MOVE metropolitano, a quem é que é responsável por essa fiscalização, e os municipais também, quem são os responsáveis e como eu os identifico no dia a dia. Esse ponto que você escolheu é muito importante realmente para a gente poder começar fazendo essa distinção. Por quê? Até para poder reclamar, a reclamação tem que chegar no lugar certo. E para eu poder saber para quem eu reclamo, eu tenho que conhecer um pouquinho, minimamente, esse sistema. E essa distinção entre transporte metropolitano e transporte municipal é o primeiro passo. O que é esse transporte metropolitano? Vamos lembrar daquela época dos vermelhões, que só tinha vermelhão. Aí as pessoas estavam lá na Cristiano Machado, estavam no Antônio Carlos, vinha aquele ônibus lotado, que nem parava no ponto, quando parava as pessoas não conseguiam embarcar. Então a gente tem toda essa história do vermelhão, esse é o transporte metropolitano. O governo estadual fez a proposta de ter esse ônibus MOVE, juntamente com o governo municipal de Belo Horizonte, então nós temos dois MOVs, que é o MOVE municipal de BH e o MOVE metropolitano, que atende as cidades da região metropolitana. Escolar metropolitano mais próximo de Belo Horizonte. Tanto que você está em BH, tem duas espécies de cabine. Tem uma cabine da frente e uma de trás, né? Sempre tem duas, né? Uma que é para o metropolitano e outra é só para o de Belo Horizonte. Perfeito. E, infelizmente, o MOVE metropolitano ainda é o patinho feio da história. As melhorias aparecem primeiro no MOVE municipal. Tem algumas coisas que no MOVE municipal existem e que no MOVE metropolitano a gente não tem, como, por exemplo,
vigilância, tem os vigilantes nas estações, na estação do móvel metropolitano não tem. Mas foi um avanço, a gente reconhece isso como um avanço. O móvel metropolitano, então, essas linhas que a gente chama de vermelhões, que são as linhas que saem dos bairros e vão até a estação, ou a estação do São Benedito, ou então a estação São Gabriel, para quem é da sede, esse móvel metropolitano ele é gerenciado pela antiga CETOP, hoje ela é reconhecida como CEINFRA. Mudaram-se as siglas, mas as denominações, as atribuições da CEINFRA são semelhantes às da CETOP. E a parte de fiscalização é por conta do DER-MG. Antes era DER, agora tem um E a mais. DEER. mg.gov.br, o site deles. Então, a parte de fiscalização e da regulação são feitas por órgãos separados. É importante a gente saber o que é regulação e o que é fiscalização. Regulação é aquele que dá as cartas. Eu escolho como é que vai ser feito o serviço, eu distribuo quem vai fazer o serviço, eu vou fazer a licitação, vou escolher a empresa, vou estabelecer os critérios de prestação do serviço. E aí vem a parte da fiscalização. A fiscalização é aquele braço que vai poder fazer a verificação do serviço, para ver se ele está sendo feito da forma adequada. No sistema metropolitano, a fiscalização é por conta do DR. Agora, passando agora para os verdinhos. O que são os verdinhos? São as linhas municipais. Essas linhas municipais, em Santa Luzia, são administradas pela prefeitura, um órgão da prefeitura, o órgão municipal, que é a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. Então, essa secretaria, ela acumula as duas funções, tanto de regulação quanto de fiscalização desses verdinhos, das linhas urbanas. E aí, na hora de fazer uma reclamação, a gente tem que saber que as linhas verdinhas, então, se tem algum problema, eu vou reclamar com a prefeitura, com a Secretaria de Trânsito. Agora, se é uma linha do MOVE, se eu reclamar na prefeitura, não vai ter efeito. Essas linhas do MOVE, os vermelhões, os troncais do MOVE, direto com o Estado. Sim. Porque você vê o problema no MOVE e fala, vou reclamar na prefeitura. Então, não é o prefeito não faz nada, não. Se ele não faz nada, vamos cobrar no caso das verdinhas. Só um pouquinho, Marcos, vamos ver quem está participando aqui agora com a gente. Vamos lá. Boa noite, Márcia. No início da pandemia, o MOVE está indo bem. O MOVE estava indo bem. Álcool, gel e ninguém em pé. Hoje a festa se formou. Tudo normal, vai lotado. Essa é a Márcia Machado. Lília Graciela. Moro no Barreiro e é péssimo o transporte. Barreiro do Amaral. Depois você fala um pouco para a gente sobre a questão da característica do Barreiro do Amaral, né, e questão de demanda e como seria a solução lá estudada pela associação. Márcia Machado, plena pandemia, Luizão, no vidro de álcool em gel, nem um vidro de álcool em gel coloca no ônibus. Edson Graciano, boa noite. Márcia, andamos nesse ônibus da rodar igual sardinha, espremida na lata, sem tirar a falta de respeito dos usuários, assim como os dos motoristas, que mal esperam a gente descer do ônibus. Já estão arrancando, falta de respeito terrível, liga para reclamar e eles começam a rir da gente. Esse é um ponto, depois você aborda, falar aqui, né? Graça Federico, eu sou usuária do Intermunicipal. Valdemir Rodrigues, boa noite, meu caro. Lilian Gracero, boa noite. Fabão, boa noite. Karine Thiago Nazaroff, boa noite. Ramon Damas, diz que está tudo em ordem aqui em termos de áudio e vídeo. Obrigado, Ramon. Aloysio Júnior, boa noite, pessoal. Vamos compartilhar aí, isso aí, incentivando ainda. Me conta aqui, você acabou de dizer que o MOVE, se tiver algum problema, a reclamação é no DR. Você tem outros canais, não tem? São 2 ou 3 canais. Como é que funciona? Você tem lá a questão da... Daqui a pouco nós vamos ver como é que está funcionando aqui dentro dos ônibus. Para quem que eu vou reclamar? No caso das linhas metropolitanas, então, a reclamação é com o DR. Aí, como é que é feita essa reclamação? A gente tem alguns canais em que a gente consegue formular essa reclamação de maneira formal para chegar no órgão e eles poderem sinalizar que receberam. O primeiro canal, então, seria através do site. Então, tem o site der.mg.gov.br, der, são 2 S, .mg.gov.br, aí tem uma aba de atendimento e depois tem Fale Conosco. Aí, quando abre esse Fale Conosco, é um formulário que você pode fazer uma reclamação, uma sugestão. Isso você consegue fazer no próprio celular. No próprio celular. Tem também uma opção para o celular, que é o aplicativo, MGApp. Um aplicativo interessante porque, ele, além da reclamação, ele também apresenta uma série de informações. Então, eu consigo fazer a reclamação por esse MGApp. E ainda tem a opção também de fazer a reclamação diretamente por e-mail.
tem algumas pessoas que têm facilidade, ou então é uma reclamação mais extensa, eu quero fazer um relato mais pormenorizado, com mais detalhes, então eu posso enviar um e-mail para atendimento@dermg.gov.br. Então, der.mg.gov.br. Eu estava vendo a Márcia dizer ali que quando liga, eles riem da cara. A questão é assim, mas se também não reclamar, você não vai ter o órgão fiscalizador, por mais que ele seja frouxo, ele também não vai ter números, ele não vai ter dados. Ó, se você não reclamar, se você não pontuar aquele atendimento, você também não vai poder minimamente ter métrica disso, né? Ou vocês são da associação, levam isso muito a sério. Isso, e eu vou falar uma experiência pessoal. Eu atuei há alguns anos como fiscal federal de transportes, na ANTT. E nessa parte de fiscalização, a gente percebe como é que é feito. Tem um esquema em relação à fiscalização. Imagina que eu tenho uma linha que tem 2 reclamações no ano inteiro. E eu tenho uma outra linha que tem 50 reclamações por mês. Qual reclamação que vai ser atendida primeiro? Que demanda que aquele órgão fiscalizador vai estar mais atento? Justamente onde eu tenho mais números. Ó, isso aqui está incomodando muita gente, eu tenho que resolver. Mesmo que não seja uma reclamação tão importante, se tem um número maior, tem uma demanda maior que está sendo mostrada, o órgão responsável pela fiscalização vai ter um olhar mais atento. E a gente tem um exemplo interessante no sistema metropolitano, que é em relação a 2 linhas. Imagina a demanda de uma linha igual a 411, 410, que são as linhas do São Benedito, MOVE, que vai para Belo Horizonte. São linhas que transportam milhares de passageiros por dia. E tem uma outra linha que é a Ravenna Borges, que é uma linha que sai do São Gabriel e vai até Ravenna. Inacreditavelmente, no ano de 2017, se não me engano, no ano de 2017, a linha metropolitana que teve o maior número de reclamações foi essa linha de Ravenna. As linhas de Santa Luzia, o número de reclamações não é um número muito elevado. Eles fizeram uma ação nessa comunidade de Ravenna para poder reclamar sobre tudo que eles achavam de errado. E não foi uma pessoa reclamando, não foram 2, foram várias pessoas reclamando várias vezes. O DR teve que tomar uma providência. E entre as providências, eles tinham 3 horários de ônibus, me parece, ao longo do dia, e aumentaram para 7 horários. Por que aumentaram os horários? Porque os usuários reclamaram. Santa Luzia, infelizmente, tem uma certa característica que é de reclamar muito, mas reclamar no lugar errado. É reclamar com um colega que está na fila, reclamar com um desconhecido, eu nunca vi, mas estou reclamando. Tirar foto, colocar reclamar com o motorista, reclamar com o motorista. Infelizmente, reclamar com o motorista, eu acho que além de não surtir efeito positivo, ainda pode surtir um efeito negativo muito grande, que é deixar aquele motorista irritado, e ele está responsável pela condição de vidas humanas. Então, deixe ele trabalhar, reclama no local adequado, e isso aí vai poder surtir efeito. Muito bem. Antes da gente passar para os verdinhos assim, eu gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores e contigo um vídeo, foi do jornal, virou notícia, na verdade, vou adiantar ele aqui, para ver como, na terça-feira agora, como que está sendo, né, em tempos de pandemia, o tratamento do usuário e essa questão mesmo da redução da frota. Virou notícia! Então, assim, só para a gente dar uma diferenciada de como a coisa está funcionando. Isso é por fora. Por dentro, a gente tem uma imagem de eles encaminharam para o jornal Gazeta. Oi. E boa noite a quem está nos assistindo em casa. Louvado seja Nosso Senhor. Não, esse aqui não. Vamos lá, Facebook. Olha isso.
é uma imagem, Marcos, recorrente, né? Sim, Então, infelizmente. mostramos aí uma imagem externa de como está, né, a garagem como um todo, né? E o usuário como está sendo tratado. Uma nota que eu vou dar, o jornalista Ramon Damasio, que fez essa matéria, foi terça-feira, agora na última terça-feira, por volta de 7 da manhã, a Rodap encaminhou uma nota para ele dizendo que realmente houve redução de readequação. Como funciona? A gente sabe, logicamente, Belo Horizonte, da semana para cá, fechou ainda mais, né? Então você vai ter sim uma redução do número de usuários. Lembrando que a sede, aquela promove, né? A gente carrega aí de Santa Luzia para São Gabriel 30 mil pessoas, e da estação do São Benedito ele sai de 35 a 40 mil pessoas por dia. Com Belo Horizonte fechar, logicamente tem que fazer uma readequação, sim, das linhas horárias. Mas você que é o representante do usuário, você acha que não está faltando aí uma proporcionalidade, porque você faz isolamento social aqui fora, álcool em gel, loja fechada, né, comércio, enfim, né, você tem as adequações que estão sendo feitas no mundo inteiro, né? E quando você chega no transporte público, no início, né, era, inclusive, para ser só a determinação era de transportar somente pessoas sentadas. Como que vocês, da Associação dos Usuários, têm visto, né, essas situações com as imagens que eu mostrei para você aqui? Essas imagens são realmente aterradoras. Porque o que acontece? Já comprovaram que o transporte coletivo é a segunda maior fonte potencial de contaminação pelo coronavírus. A única fonte que pode contaminar mais são as instituições hospitalares. Então, quando você está entrando num ônibus, você realmente está se expondo a um risco muito grande. Ainda que houvesse esse distanciamento adequado nos ônibus, já haveria um risco, mas da forma que está, o risco é exponencial, é muito grande. E, infelizmente, o poder público realmente tem deixado a desejar em relação a isso. Não adianta falar que vai multar, ainda que as multas, que não são multas, primeiro são notificações que depois podem ser transformadas em multas, Sim, ainda que elas sejam labradas, as né? empresas recorrem, tem um prazo pelo menos de 6 meses para aquilo ali talvez virar uma multa, depois a empresa pode pagar, pode não pagar. Só que o que a gente está vivendo hoje, esse perigo realmente de ser contaminado, daqui a 6 meses a gente não quer discutir sobre isso, se pagou multa, se não pagou multa. A gente queria realmente que a multa tivesse a sua função, que é impedir que a empresa continue usando do mesmo modo de operação. Mas, infelizmente, o poder público tem, sim, mas o poder público realmente tem falhado em relação a isso. As ações de fiscalização são muito reduzidas. Eu posso desafiar aqui as pessoas que estão nos assistindo a dizer se viram algum fiscal recentemente dentro de um ônibus, porque não adianta fiscalizar só na hora do embarque, porque tem embarque em sessões intermediárias. E as pessoas que estão aguardando, elas não podem, infelizmente, ficar esperando o segundo, o terceiro, o quarto, o enésimo ônibus, que eu não sei quando é que vai aparecer vazio para eu poder entrar. Então, o ônibus para, as pessoas embarcam, mesmo sabendo que estão se expondo a riscos. Por quê? Porque são trabalhadores que estão ali buscando seu sustento. A gente não tem como questionar as pessoas. A gente está num horário que, inclusive, Marcos, as pessoas que estão assistindo, muitas estão chegando do serviço e, com certeza, passaram por por esse episódio, e passaram hoje por esse episódio que a gente está vendo aqui. Né? Essa readequação por parte da empresa, né? Quem fiscaliza, na verdade, nesse caso, em sendo MOVE, realmente é o DR e o tratamento devido. Eu queria agora que a gente falasse, você trabalhasse em dois conceitos, antes da gente falar dos verdinhos. O que é integração tarifária e o que é, na verdade, tarifa única? São nomes esquisitos, mas eu gostaria que você explicasse, dando exemplos para as pessoas terem a noção também de que tudo no transporte público tem métrica, Sim. Tudo tem tabela, tem pesquisa. A questão é que, como a gente não acompanha, a gente não é expert nisso, né, a gente geralmente é passado para trás. Fala um pouco para a gente o que então vem a ser integração tarifária, ou se é a mesma coisa, e tarifa única. Não, são realmente dois conceitos distintos. E começou, esse termo integração tarifária, ele começou a fazer mais sentido com o advento do MOVE. Quando surgiu o MOVE e essa linha alimentadora, linha troncal do MOVE, é que passou a fazer mais sentido falar em integração. O que seria essa integração? A lógica do sistema troncal do MOVE é que eu saio do bairro, faço um embarque num ônibus vermelho, que é a linha alimentadora, e aí eu vou até o terminal, ou o terminal São Gabriel, ou o terminal São Benedito, para quem é morador de Santa Luzia.
Chegando no terminal, se eu tenho um cartão da Ótimo, que é a empresa concessionária, que faz a bilhetagem eletrônica dessas linhas, de posse desse cartão eu vou poder passar pela catraca e não vou pagar uma nova passagem. Então, continuaria tudo da forma que era anteriormente. Se eu pago um valor de R$ 6,65, eu iria continuar pagando R$ 6,65. Só que o problema, aí aconteceu a tal integração tarifária. Eu paguei a primeira passagem, a segunda passagem eu não tive que pagar. Ou eu pago uma primeira passagem que tem valor mais reduzido e depois eu pago um complemento. E aí, no final das contas, eu paguei só um único valor, aquele valor total que eu já pagaria anteriormente. Só que o problema acontece quando eu não disponho desse cartão ou quando eu tenho o cartão e não tenho saldo, não tenho um valor de recarga. E aí, o que vai acontecer? Quando eu embarco no primeiro ônibus, eu pago em dinheiro. Na hora que eu chego na estação, ainda que eu faça a recarga, eu não consigo embarcar sem pagar novamente. E aí eu sou onerado, eu pago 2 vezes por isso. Você paga 2 para uma, para ter uma passagem. 2 para uma, para poder fazer aquele mesmo transporte inicial, eu vou ter que pagar 2 vezes. E aí é uma reclamação muito grande dos usuários. As empresas e o DR, por exemplo, a CETOP, CEINFRA, eles tentam se eximir falando assim, mas os usuários têm que ter os seus cartões. Só que a realidade das pessoas é muito mais ampla do que a imaginação que é relativamente curta dessas pessoas que fazem a direção do sistema. Por quê? Imagina que eu tenho meu cartão para usar no dia a dia, mas no final de semana eu vou sair com a minha família. Na época que não é pandemia, eu vou sair com filhos, vou sair com esposa. E aí eu não tenho cartão para todo mundo. E aí no final de semana eu não consigo fazer recarga, não consigo comprar o cartão. Eu recebi muita reclamação seguinte, eu trabalho, eu tenho meu cartão, mas o meu filho não tem. Eu vou, passo o meu, se eu passar o dele, tem que passar 2 ou 3. Parece que eu sei andar... Ida e volta, eu pago 4 passagens. Isso, porque aí não consegue fazer a integração. Sim, realmente acontece. Infelizmente acontece. Não existe um cartão familiar. Então, para cada cartão, eu consigo fazer uma única integração. E isso é um problema, que realmente acontece. Um dos frutos dessa articulação dos usuários, das representações dos usuários, tanto da UTRAC quanto das comissões, foi do módulo de recarga nas estações. São aquelas pessoas que ficam com uma maquininha POS, então na hora que o usuário pagou a passagem e ele vai desembarcar na estação, aí ele fala, meu cartão não tem mais crédito. Eles fazem uma recarga e aí você vai conseguir fazer aquele pagamento ou do complemento ou de ter a integração. Só que a nossa realidade é que a maioria das pessoas não consegue fazer isso, principalmente aos finais de semana. E principalmente nos bairros em que a gente não tem pontos de recarga. Em Santa Luzia, por exemplo, na sede nós temos 2 únicos pontos de recarga. Um fica na Drogaria Araújo, ele, até há pouco tempo, pelo menos a última vez que eu fui lá, não funcionava porque tinha tido uma enchente, aquela enchente do início do ano, e desde então não tinha sido reposto. E inacreditavelmente, vou falar e vocês vão ter que acreditar em mim, que não vai acreditar não vai poder ir lá para poder conferir. O outro ponto de recarga está dentro da UPA sede. Para você recarregar seu cartão, você tem que entrar dentro da UPA. Infelizmente é verdade. Um dos pontos de recarregar o cartão é dentro da UPA? Dentro da UPA. E ninguém pensou em tirar de lá. Não sei, porque eles acham que ali tem que ter um ponto de recarga, mesmo na época de pandemia. São alguns dos absurdos que os usuários são obrigados a conviver. Na Avenida Brasília, você tem alguns pontos, além daquela cabine da Avenida Brasília, com alvorada. Né? Isso. Muito bem. Vamos ver como é que estão de participação aqui. Acho que deu uma travada aqui. Deixa eu pegar pelo outro sistema aqui. Vem cá, Marcos, antes da gente colocar... Fala pra gente, então, da realidade dos verdinhos. Os verdinhos são aqueles que andam, né? Esses sim são da responsabilidade da prefeitura. Me fala um pouco desse contexto. Só lembrando o seguinte, o MOV que atende o São Benedito... Só repete, por favor, porque agora travou, Abraão. Ok. Vamos lá. Repete, por favor. Para a gente fechar a questão do MOV e tempo de contrato, o MOV que atende o São Benedito é de um consórcio e que inclui a Rodap, inclusive. Né? Isso. Na época da concessão... Como é que é? Na época da concessão, em 2007, eles optaram por fazer um modelo de consórcio. Então, são 2007, regiões integradas. Para mais 20 anos, renovar por mais 20 anos. Beleza. No contrato que a gente vai falar agora, que são dos verdinhos, que são o contrato municipal, que a competência é do município, a fiscalização é do município, tivemos uma licitação em 2012, venceu de novo a mesma empresa que há 40 anos explora o transporte público em Santa Luzia. Ela muda de nome, muda de CNPJ, mas é sempre as mesmas pessoas que estão lá, né? E daqui a pouco a gente vai ver os desdobramentos disso. Eu só quero que você explique mais ou menos como é que tem sido o funcionamento do ponto de vista dos usuários. Marcos.
Como é que a gente interpreta, como usuário, o sistema atual de transporte coletivo municipal? Esses verdinhos que atuam somente dentro de Santa Luzia. É um transporte caótico que parou no tempo. Essa licitação que aconteceu em 2010, em 2012, ela veio depois de uma lei que foi proposta em 2010 falando que ia ter que acontecer. Ia ter que acontecer essa licitação em 2012. Estabeleceram os parâmetros, e esses parâmetros foram aparentemente seguidos, com algumas irregularidades que são alvo de questionamentos. Uma das coisas que aconteceu foi que, na época, tinha uma certa malha, tinha uma certa demanda que era apresentada. Então, as linhas que foram propostas para a licitação foram as linhas que atendiam aquela demanda. Só que de lá para cá, a gente tem que reconhecer que Santa Luzia é uma outra cidade. Muitos bairros surgiram, muitos bairros tiveram um adensamento populacional muito grande, só que inacreditavelmente, é um termo que eu uso com muita frequência, inacreditavelmente, porque a gente não acredita no que está acontecendo, essas linhas não evoluem. Surge um novo bairro no meio, num intervalo entre um ponto A e um ponto B, que já é atendido por uma linha. Qual que é a prática no município? Coloca uma linha que já passa por ali para poder passar por dentro desse bairro. Então a gente tem exemplos de uma linha. Aí a linha vai serpenteando, né? Aí você gasta 2 horas para sair da sede para o distrito, para o 0 hora, aqui no São Benedito. A gente já faz turismo em Santa Luzia. Quem é usuário conhece vários bairros, mesmo que não queiram. Um exemplo mais recente foi o obrigatório. Tour obrigatório, involuntário. Uma linha como a linha 813, por exemplo, ela já sai da região do Kennedy ou do Industrial Americano, passa pela parte de baixo, depois vai até a Frimisa, depois vai para o São Benedito. Antes ela ia pela Avenida Brasília. Agora tem o bairro, já tem algum tempo que tem o bairro Belo Vale, ela adentra no Belo Vale, passa por ali depois que vai para o bairro Cristina. E, infelizmente, isso vai só retardando cada vez mais o andamento da viagem. Então, um percurso que você poderia fazer... o transporte regular, daqui a pouco nós vamos falar também do transporte suplementar, eu quero que você fale um pouco do ponto de vista do usuário. A gente teve hoje na Câmara uma votação do projeto de lei que teve a derrubada do veto do prefeito, né? Não vamos ficar só nisso, mas é importante a gente retomar. Então, na verdade, quando se tem um bairro novo que foi criado, ao invés de criar uma demanda, um estudo para, né, colher aquele bairro, né, na verdade já se usa as linhas sobrecarregando o sistema também. Isso. E aí vai serpenteando e vai onerando cada vez mais o usuário em termos de tempo. E quando isso não acontece, sobrecarrega o sistema metropolitano. Por quê? Um bairro como o bairro Liberdade, ou então o bairro Pérola Negra, que são bairros mais recentes, esses bairros não dispõem nem dessas linhas que serpenteiam Santa Luzia. Então, a única opção de deslocamento que os moradores desses bairros têm é por meio do sistema metropolitano. A pessoa tem que embarcar num ônibus vermelhão como se estivesse indo para Belo Horizonte. Sim, infelizmente. Ele então, paga alguém está lá no bairro Pérola Negra, o Alisson Stanislau está lá no bairro Pérola Negra e ele quer ir até a Avenida Brasília. O único ônibus que ele dispõe para poder fazer esse trajeto é um ônibus vermelhão. Ah, não, um morador desse bairro Pérola Negra quer ir para a parte alta, em Santa Luzia. Ele tem que pegar esse vermelhão, agora é pior, ele tem que pegar esse vermelhão até a Avenida Brasília e depois pegar um outro ônibus indo para a parte alta. Não tem uma lógica de integração entre as linhas. O usuário é sempre penalizado, infelizmente. Muito bem. A gente está com um problema ainda de... Às vezes está travando, está cortando. Vamos ver como é que estão aqui os nossos ouvintes. Quem está nos assistindo? Silvio Miranda, Elismar, Vitor de Souza Chaves, boa noite. Ramon Damasio. O povo sofre demais com esse transporte coletivo de Santa Luzia. Márcia. Segurança zero. Ninguém fiscaliza nada nesses ônibus da Rodap. Tem que haver nova licitação em Santa Luzia, senão estamos perdidos. Vou falar disso daqui a pouco, tá certo? Lília Graciela, a integração podia ser para o metrô também. Márcia, carregar o cartão na UPA é procurar por Covid. Santa Luzia, de fato, uma coisa tão simples, mas de extrema importância seria o álcool em gel no terminal de São Benedito e nos terminais trocáveis. Só que isso na prática não acontece. A empresa Rodap não fornece álcool em gel no terminal São Benedito. A empresa não fornece álcool para os usuários do transporte metropolitano. Letícia Cruz, Baronesa, 4420, acontece muito.
que é o que a gente está dizendo aqui, dessa aglomeração, né? Marcinho, quem é responsável por fiscalizar o transporte luziense? Repetindo, Marcinho, na verdade, o MOVE é o DR, né? E os verdinhos, que são os internos, é sim a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte de Santa Luzia. É uma responsabilidade municipal, tá? O contrato realmente de 2012 vale por 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos. Luciane Rodrigues, é mesmo a minha irmã mora no Pérola Negra. Está dizendo aí que a situação que você acabou de dizer aí, que não é atendido pelo municipal, se quiser tem que pagar uma tarifa, né, para você fazer um deslocamento ali de 4, 5 quilômetros. Muito bem. Peraí, vou só aproveitar essa participação dos usuários, só para fazer 3 comentários. Primeiro, em relação a esse deslocamento dos bairros. Só para deixar claro uma situação que é absurda. Um morador do Conjunto Cristina que quer ir para a Avenida Brasília, ele tem pouquíssimos horários das linhas municipais. E ainda que ele pegue uma linha municipal, ele vai ficar fazendo turismo dentro dos vários bairros. Uhum. A opção que ele tem é fazer esse deslocamento como se ele estivesse indo para Belo Horizonte. É o que as pessoas fazem. Eles pegam um ônibus, as pessoas pegam um ônibus no seu bairro, vão até a estação, depois embarcam no MOVE e vão até a Avenida Brasília. Para poder fazer um deslocamento, muitas vezes, assim, de 3, 5 quilômetros. Tem que pegar 2 ônibus. Tem que fazer essa exposição a esse perigo 2 vezes. Isso é um absurdo. Em relação ao álcool em gel, agora eu vou falar como usuário, mas também como acadêmico de medicina. Diferente do que as pessoas pensam, o álcool gel não resolve o problema do transporte. Porque o que acontece? Ainda que os ônibus sejam higienizados pela empresa, prestadora do serviço, e ainda que a gente tenha álcool gel ao lado de cada banco dentro do ônibus, uma pessoa que esteja contaminada e que espirra, mesmo estando de máscara, ela está expondo as pessoas a risco. A gente tem que pensar que a máscara diminui um pouco o risco, mas ela não elimina. Mas não elimina, né? Não elimina o risco. E dentro do ônibus a gente tem uma particularidade, principalmente na época do frio, que a gente tem uma menor circulação de ar. Então, se tem uma carga, né? Sim, se tem uma carga viral circulando por ali, tem algumas experiências que mostram que num ônibus com 80 pessoas, com um MOVE desse articulado, a gente consegue infectar 23 pessoas assim com 15 minutos. E a Lília fez um comentário. Não sai de casa, não. Mas, infelizmente, é verdade. E em relação à integração do metrô, que a Lília fez um comentário, a gente tem a integração do metrô para algumas linhas. Essa é uma falha grave da CEINFRA, por quê? Eles escolheram alguns bairros que podem fazer integração com o metrô. E Santa Luzia, infelizmente, são pouquíssimas linhas. Se a gente tiver umas 30 linhas de ônibus intermunicipais em Santa Luzia, 3 linhas fazem integração com o metrô. Ainda que a gente reivindique, ainda que a gente peça e mostre. Imagina os usuários da sede de Santa Luzia, todo mundo indo lá para São Gabriel e tem uma estação de metrô. Eles falam assim, você não pode pegar o metrô. Se quiser pegar, você paga mais caro por isso. Antes não fazia tanta diferença. Desculpa. Eles dizem assim, você não vai poder integrar o seu cartão no metrô. Então, se você quiser usar o metrô, você vai ter que pagar a tarifa cheia. E antes, a tarifa cheia era um valor menor, R$ 1,80. Hoje, a tarifa cheia é R$ 4,40, pelo que me parece. Então, aumentou muito e a gente tem que pagar. E aí, moradores de outras regiões, moradores de outros bairros são beneficiados. As linhas de contagem, a maioria delas que passam pelas estações fazem integração. Então, os luzienses estão ficando com um patinho feio na história. Vocês não podem integrar. Impacta, inclusive, vamos combinar, na questão do emprego e renda. O empregador de Belo Horizonte, ele vai lá, ó, tem integração em contagem, eu vou pagar menos para eles. O de Santa Luzia, não. Então, isso impacta, sim, se você vai ter ou não um emprego na disputa do currículo com uma pessoa para estar ao mesmo grau que você, enfim. Não é isso? Emprego e renda e também na parte de lazer. Porque imagina que eu quero fazer um lazer, eu tenho parentes, por exemplo, em Contagem, e aí eu tenho alguns filhos, tenho uma esposa e eu quero fazer esse deslocamento. Eu vou ser muito onerado, eu vou ter que pagar um valor muito elevado para poder fazer um deslocamento a título de lazer. Muito complicado. Vamos lá, só mais uma participação aqui, porque, na verdade, a live é para os usuários, né? Não é para a gente estar aqui, já não está indo na metade dela. Vamos só falar um pouco ainda da questão da licitação e a gente vai abrir mais para a questão das vans. Vamos lá, a gente parou aqui. Marcinho, porque até hoje o direito de ir e vir não é respeitado
ao usuário do transporte público que tange aquela roleta na estação de São Gabriel. A roleta dupla, fala para a gente um pouco dessa roleta dupla, o Marcos. Foi uma luta de vocês, inclusive, né? Sim. E é uma luta que a gente ainda não venceu. E, infelizmente, essa luta persiste. Essa roleta dupla, para mim, é um avitamento dos nossos direitos. Eu estou sendo desrespeitado enquanto usuário, enquanto cidadão, na hora que eu sou obrigado a transpor aquele tipo de roleta. Imagina uma pessoa que tem um porte mediano. Ela consegue transpor essa roleta com uma certa facilidade. Agora, imagina uma pessoa que tem esse porte mediano e está com uma mochila, é um estudante, é um trabalhador que está portando uma mochila. Ele vai ter dificuldade em passar. Se for uma senhora que está com uma criança, se for um senhor que está com uma criança, para poder transpor aquela roleta, muitas vezes está expondo a criança a um risco. A gente já viu uma série de fatos acontecendo, expondo as crianças aos riscos. E aí alguém vê que a criança está sendo prensada na roleta e tenta ajudar de alguma forma. Tem hora que a pessoa não consegue passar uma mochila, uma bolsa. Tem algumas senhoras que transportam sacolas, por exemplo, e não conseguem transpor aquela roleta. E a gente pensa o seguinte: nós somos cidadãos portadores de direitos e de obrigações. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de pagar pela tarifa. Eu espero que, ao pagar pela tarifa, eu tenha o meu direito enquanto usuário respeitado. E, infelizmente, essa roleta dupla, roleta alta, é um desrespeito aos nossos direitos. E isso aí tem que ser modificado. E isso também tem um certo quê de preconceito. Em algumas regiões, uma mesma empresa coloca a roleta dupla e em algumas não. Tem a desculpa de evasão de divisa, de renda. Ó, nessa região aqui, muito mais pessoas... Na região mais periférica tem roleta dupla. Nas que é de classe melhorzinha, não tem roleta dupla. Isso. Inclusive nas estações. A estação São Gabriel, por exemplo, tem as roletas menores e as pessoas conseguem transpor com facilidade. As roletas da estação Morro Alto, parece que está entrando numa penitenciária. Você não consegue passar. É uma coisa assim, realmente vexaminosa para quem está transpondo aquilo ali. Loucura. Vamos continuar aqui. Alice Bastos, o transporte público é ruim em Santa Luzia, atrapalha até a cultura da cidade. Pouca gente conhece as igrejas, o centro histórico, o transporte ruim, cara. É o que você disse, né? Ele não te convida. Final de semana, os ônibus somem também. Você entra em parafuso. É a lógica, de novo. A lógica é da empresa e não do usuário. Aí vem essa pergunta, né? O transporte público, ele deve atender aos interesses de quem? Da empresa ou dos usuários? Aí essa pergunta tem uma pegadinha, porque todo mundo vai querer responder que é do usuário. Não. Ele deve atender o interesse do usuário e da empresa que é prestadora do serviço. Porque os dois interesses têm que conversar. Ela tem uma margem de lucro, ninguém está contra isso e tem que ser mesmo. Né? Eu, enquanto empresa, eu tenho que ser remunerado pelo meu serviço. Mas, enquanto empresa, eu tenho esse benefício de ser remunerado, mas eu tenho a obrigação de prestar bem esse serviço. Eu, enquanto usuário, eu tenho o direito de ter um transporte coletivo de qualidade, com horários adequados, que atendam às minhas necessidades, mas eu tenho também a minha obrigação de cumprir com o meu dever de passageiro. Um dos deveres, fazer o pagamento da tarifa. Se alguém descumpre os seus deveres, pesa para o outro lado. E não é isso que a gente quer. É o desequilíbrio. Oi. Travou. Está travado. Agora voltou. Edson Graciano. Necessitei utilizar a linha 813 em deslocamento no sentido da Prefeitura de Santa Luzia. Foi gasto de 1h30 para ir na sede. Ou seja, gasta mais tempo indo para a sede de Santa Luzia. Isso é interessante. Você está no São Luís, você gasta mais tempo indo para a sede de Santa Luzia, em Santa Luzia, do que indo para o centro de Belo Horizonte. Não estou dizendo isso que acontece. De novo, a lógica do lucro, mas ao mesmo tempo a identidade da cidade, que a Alice, né, Mara falou aqui, a questão da cultura, da identidade, ela fica prejudicada porque as plataformas de transporte elas não te posicionam para enxergar para a cidade, né? Mas sim, por isso que a ligação, por exemplo, você está em São Benedito, você fala assim, eu vou lá na cidade. Às vezes fala Belo Horizonte, né? Eu estou indo para o centro. Vou lá no centro. Belo Horizonte, não é de Santa, não tem nada a ver com Santa Luzia. Por causa dessa cultura. Se você for fazer um filtro mesmo, tudo passa pelo transporte. A questão da cultura, a questão do emprego e renda, a questão da saúde. Então, é muito. Santa Luzia, ela tem que... Isso que a gente está fazendo aqui é só, de novo, é só um aperitivo do que realmente tem que se fazer nessa cidade. Né? Uma questão interessante é a parte do comércio.
Porque o que acontece? Eu sou morador da sede. Pode falar. Muitas vezes, eu tenho mais facilidade de pegar um ônibus, tirando a época da pandemia, mas muitas vezes eu conseguia fazer um deslocamento mais rápido até o Minas Shopping e fazer algumas compras, do que fazer um deslocamento até o São Benedito, até a Avenida Brasília. Sim, Eu, enquanto morador de Santa mora Luzia... na sede, né? Sim, eu, enquanto morador de Santa Luzia, eu poderia fazer o meu consumo no São Benedito, por exemplo. Tem uma série de lojas que atenderiam as minhas demandas do São Benedito. Só que na hora que eu penso que eu vou pegar esse ônibus, que vai ficar fazendo turismo dentro da cidade, e que para chegar até a Avenida Brasília, eu vou levar, por exemplo, 50 minutos, com 40 minutos eu estou no Minas Shopping. Então, muitas vezes é mais fácil eu deslocar e fazer as minhas compras em Belo Horizonte. E quem perde com isso? A gente nem está falando aqui. A gente nem está falando a questão do aplicativo, porque se for com a minha família eu sair, se for pagar 2 ou 3 pessoas, sai muito mais barato eu ir ao Minas Shopping por um motorista de aplicativo do que com transporte público. Realmente. É um negócio que vai se perdendo o passageiro. Ramon Damasio, de acordo com uma pesquisa interna do Cabify, plataforma de mobilidade urbana, 76% dos passageiros disseram que pretendem reduzir ou não utilizar ônibus, trens e metrôs, enquanto 38% afirma que aumentará o uso do carro particular. A gente está na contramão. Né? Outros 53% deles contaram também que pretendem aumentar o uso de aplicativos de mobilidade urbana por acreditarem em maior segurança. Em outras palavras, o transporte urbano, principalmente nas grandes cidades, vai mudar. Ou ele vai ter que mudar para se adequar, ou, de novo, a perda de receita, e o que a gente está dizendo aqui é perda de receita mesmo, isso dói no bolso da concessionária. Mas ao invés dói no bolso do usuário. Não, aí que estou dizendo. Mas ao invés dela se readequar e olhar para o usuário para tratá-lo com carinho, ela vai no couro dele, ao invés de vai tirando a gordura, vai tirando a carne, agora está tirando o osso. É isso que na verdade está acontecendo. E ela tem que recompor o lucro, porque ela tem um planejamento. Como é que ela consegue? Sim, tem que pagar os motoristas, ela tem peça, ela paga ônibus, concessiona, enfim, né? E além da margem de lucro. Sim, aí como é que ela vai conseguir recompor essa margem de lucro dela? Aumentando a passagem para os outros usuários que continuam pagando. É isso. Então, agora, na verdade, ao invés de incentivar ou retornar, eu lembro que há cerca de uns 2 anos eu vi um outdoor, eu sou motociclista e aquilo me tocou muito. O sindicato das motoristas colocaram um outdoor de ônibus e com o capacete na mão falando assim, ele vinha todo dia, só que dessa vez ele não veio, dizendo o seguinte, você, ao invés de comprar uma moto, que os meninos faziam, a molecada faz a conta, se eu ficar tantos dias, tantos anos pagando uma moto e indo de ônibus, vale a pena eu ter a moto, que eu ainda vou ter que dar rolê, enfim. Isso vem de uma pesquisa, de novo, o transporte público, ao contrário dos países desenvolvidos, né, o país desenvolvido, o rico anda no transporte público. Aqui não, a ideia de que transporte público é só para quem não tem condições de ter carro particular. O ideal é ter carro particular. E com o advento dos aplicativos, ainda ficou ainda mais pernicioso. País desenvolvido é onde, na verdade, os ricos andam no transporte público, usam os serviços públicos de saúde, e não o contrário. Então, assim, a questão da pandemia, né, vai ter que fazer as empresas se readequar. E a saída trata o usuário com carinho, tenta trazer o usuário de volta, repensando as linhas, fazendo pesquisa de origem e destino, escutando. Não é reclamação, mas é chegar e falar, eu quero ouvir realmente, porque eu quero melhorar o serviço. Tem que lembrar que a concessionária ela precisa do usuário, mas não adianta tirar no osso daqueles que não tem outra saída. Porque hoje só anda no transporte público, quem não tem saída. Quem não pode, por exemplo, dividir um Uber, não pode pegar uma carona, não pode comprar uma moto, é o último do último do último. E a solução não é por aí, pessoal. A solução ainda o transporte público, como a gente vê em qualquer país civilizado. Sim. O sonho do carro, essa história de deslocamento por carro, é realmente uma sedução para o nosso atual estágio evolutivo. Só que, infelizmente, isso não se sustenta ao longo do tempo. Só que para as empresas reconquistarem esses usuários que migraram para outras formas de transporte, seja transporte por aplicativo, seja seu transporte próprio, elas têm que seduzi-los.
Seduzi-los no bom sentido, mostrar que o serviço é diferenciado, Mimar, mostrar que ele vai ter alguma vantagem em estar mimar, naquele ônibus. Sim. Na hora que você está na Antônio Carlos ou na Cristiano Machado, por exemplo, de carro, e vê um MOV passando com uma lotação adequada, sem superlotação, e passando pela pista exclusiva, passando de maneira expressa, conseguindo chegar no centro com 17 minutos, enquanto eu, no meu veículo, eu vou levar 50 minutos, isso aí é uma forma de me seduzir, é uma forma de me mostrar. O próprio móvel, a gente está falando agora sobre questões negativas do móvel, mas o móvel São Benedito, para quem usa, foi uma grande saída, porque você tem, por exemplo, aquele direto. O sujeito, em meia hora, no máximo, tá? Ele sai da Santos Dumont e está aqui no São Benedito. No direto, ele está ali meia hora lá cravado. Isso é recorde. Eu lembro que eu tinha uma contabilidade seguinte, eu pegava o 2240 aqui, ou 5516, 2209, aqui na Avenida Brasília com Atalaia. Em 15 minutos, Pampulha. 20 minutos, viaduto, 25, 30 minutos, viaduto São Francisco. E dali 15 minutos, era assim, era automático para eu ler meus livros, para eu dar uma bodada quando estava cansado, enfim. Né? Era 45 minutos no mínimo. Hoje você faz aí, no mínimo, no máximo com meia hora no direto, naquele direto. Então, você tem benefícios, tá certo? É importante a gente dizer que senão a gente fica só julgando, falando que está jogando. E não, para o usuário melhorou em muita coisa. Não estou dizendo que as pessoas esquecem disso. A que custo isso está acontecendo, né? Falta ainda muita coisa para tratar realmente o usuário como ele deve ser tratado. É uma coisa assim que me corta o coração na hora que as pessoas lembram com saudosismo. Não, antes era tão bom. Não era bom, gente. Você viajar pendurado na porta de um ônibus, você ir para quase o meio da Avenida Antônio Carlos para ver se o motorista tinha aquela dó de você e parava. E esperava. Não, vou deixar você tentar embarcar. Estou fazendo a minha parte. Não, gente, melhorou. Tem algumas coisas que a gente tem que reconhecer. Houve melhoras? Houve. Mas dá para melhorar muito mais. Mas essas melhoras passam também pela nossa atuação. Eu queria falar uma frasezinha que eu vi essa semana e eu acho que é muito aplicada numa situação como essa. Foi citada pelo Laco, Luiz Laco, grande Laco, que ele lembrou sobre a música do... Não, essa não foi o Laco, foi o Dani. Lembrou da música do Engenheiros do Havaí, falando que quem ocupa o trono tem culpa. Aquela música, Somos Quem Podemos Ser. Só que nós todos temos um pouco de culpa. Cada vez que eu não reclamo, cada vez que eu não luto pelos meus direitos, eu estou tendo um pouco de culpa nessa situação atual. E cabe uma reflexão. Será que a gente está realmente batalhando para melhorar essa coisa que a gente reclama tanto? Esse estado atual desse sistema de transporte? Ou será que eu fico só reclamando, olhando e falando assim, nunca vai mudar? Não, tem que mudar, gente. E a mudança começa por nossa atuação, enquanto cidadãos. Falando nisso, que a questão dos verdinhos, essa licitação, eu gostaria que você falasse um pouco dela. Eu vou mostrar algumas telas. Por ações judiciais, uma foi proposta por mim, uma ação popular no final do ano passado. A história é a seguinte: em 2012 foi feita uma licitação para os verdinhos, por 20 anos. E adivinha quem ganhou essa licitação? A Rodap novamente. Só que, pela legislação, pela lei, tinha que ter um estudo para verificar se caberia uma outra empresa que não a Rodap. Foi substituído por um decreto do prefeito. Né? Todos eles compromissados com a Rodap. Né? A questão da exigência da empresa para concorrer, que ela tinha que ter uma garagem na cidade na data da licitação. Você imagina. Você tem uma garagem, imagina, tem 10 empresas, então elas vão ter que comprar um imóvel, colocar... O Tribunal de Contas foi lá e deu pau. O que aconteceu? Estou trocando em miúdos, né? Do dia para a noite assinou o contrato e aí o Tribunal de Contas teve que rever. Olha que loucura isso. O Tribunal de Contas, no ano passado, reviu, mandou anular. Só que o que aconteceu? A empresa não tinha sido citada. Você acredita nisso? Aí o que aconteceu? Anulou-se tudo, estaca zero. Então, de 2012 até 2020, o contrato é por 20 anos. Ele já lucrou 8 anos. 8 anos. E aí que está a questão. Enquanto a coisa vai andando, a exploração desse transporte público, né, no sentido mesmo de exploração, porque você não vê, né, o trato com o usuário de retaguarda. Eu vou compartilhar algumas telas com vocês. São duas ações, né? A primeira delas é essa aqui, ó. Ação popular.
Então, nós propusemos, essa ação popular está na segunda vara civil, está aqui o número, quem tiver depois eu passo para vocês acompanharem. Foi aí em 3 de dezembro, tá? A gente está divulgando isso aí para mostrar que, na verdade, as coisas estão acontecendo, né? E a ação foi proposta, é uma ação, né? Na verdade, minha titularidade é ação popular contra o prefeito, contra o município, contra a territorial, o senhor Aloysio, que é o sócio, e a esposa dele. E aí tem toda uma questão aí. No final, a gente pede a anulação desse contrato. O que acontece? Aí eu vou fechar essa aqui. Essa é uma ação popular da nossa autoria. Voltamos aqui para a tela, não é isso? Ok. Aí eu vou compartilhar uma outra tela, que logo em seguida o Ministério, mostrar que a gente está no caminho certo, o Marcos. Uma ação civil pública proposta agora pelo Ministério Público. E aí, o que ele coloca? Ação civil pública em defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa com pedido de restituição dos lucros obtidos ilicitamente. Tá dando para ver aí? Carregou agora. Tá dando para ver agora, né? Tem um delayzinho. E foi proposto contra o município, né? E contra a territorial. O valor dessa ação é um valor milionário, né? É um valor, aí ela discorre, não vou colocar, vou poupá-los disso aqui, né? Mas, você tem uma ideia, o valor dessa ação, 206.447.880 reais. E aí, de novo, pede a obrigação de não fazer, que é a anulação do contrato e a devolução desse valor, porque senão, Marcos, o que está implícito aqui, né? Que o crime, não é que o crime, né? A embrulhação, né? Ela compensa. Eu vou embrulhando aqui, vou dando barrigada e a coisa vai acontecendo. Então, esses processos que eu disse aqui são processos públicos e visam anular o atual contrato dessa empresa para com o município, tá certo? Seus comentários, Marcos, sobre esse contrato em si, por favor. Nós estamos aí com 52 minutos, a gente já está no fechamento, terminando isso. Vamos falar um pouco do transporte suplementar, os comentários e vamos fechar, tá joia? Sim. Primeiro, quem teve conhecimento sobre o edital e os pontos que foram abordados pelo TCE, fica claro que a licitação realmente deveria ser anulada. E ela deveria ter sido anulada primeiro pela Câmara. Houve uma oportunidade, o TCE comunicou à Câmara, acho que foi em 2017, informando sobre as irregularidades, e a Câmara teve uma oportunidade para poder fazer a anulação. Não exerceu o seu dever. No caso, não era nem um direito, para mim era um dever, que era flagrante, que realmente deveria ter sido anulada. Como isso não aconteceu, e o TCE realmente já havia se manifestado a favor da anulação, isso provavelmente aconteceria. Só que a empresa, ela tem assim, uma característica que é comum às empresas quando elas estão prestando esse tipo de serviço, que é ter uma equipe de retaguarda muito boa. Então, ela sempre vai recorrer, e esses recursos sempre vão ser muito bem feitos, e qualquer detalhe, por mínimo que seja, eles conseguem pegar e se safar de uma situação. E voltar um processo 8 anos. Então, realmente, foi um atraso muito grande para os usuários. Só que isso aí vai seguir um certo trâmite, vai poder acontecer. Uma hora ou outra pode acontecer. Só que foi muito importante essa sua ação civil pública em dezembro de 2019. Sinalizou que tinha alguém observando esse tipo de situação. E essa sinalização talvez tenha chegado para o promotor, talvez ele não tivesse feito isso espontaneamente se não tivesse havido essa sinalização por essa primeira ação civil pública. Então, realmente foi um marco. Em relação à ação do promotor, infelizmente, eu acho que dificilmente ela prosperaria em relação a essa recuperação dos valores. Mas se ela tivesse condão, ela conseguir alcançar esse intento de realmente promover a anulação da licitação, já vai ser um feito muito grande. Por quê? Hoje a sociedade tem um poder de controle social muito maior do que tinha em 2010, 2012. Hoje eu acho que a gente consegue articular enquanto usuário, enquanto munícipes, enquanto cidadãos, para poder promover um acompanhamento maior de uma nova licitação, pressionar mais as entidades que são representativas em relação a isso, como, por exemplo, os vereadores na Câmara, para que o processo transcorra de uma forma mais adequada. E ainda que a Rodap vença, a chance dela vencer é muito grande, porque ela já é prestadora do serviço, ela já conhece alguns meandros, já tem algumas manhas em relação à prestação do serviço em Santa Luzia, e ela sabe onde é que ela pode reduzir, onde é que ela não reduz o custo, mas ainda que seja a mesma empresa, ela vai ter que prestar um serviço de uma forma adequada.
O problema que eu, enquanto representante da Associação de Usuários, enxergo em relação ao RODAP não é o fato dela ser monopolista em relação ao sistema de transporte. Não, o monopólio em si não é o problema. Nessa ação, a gente está pedindo que se refaça o estudo, porque a lei de licitações, ela exige que, se for monopólio, tem que haver um estudo justificando. Por exemplo, a mancha urbana de Santa Luzia é muito grande. Então, por que você não divide em lotes para duas ou três empresas disputarem diferentemente, até para ver minimamente essa concorrência? E, de novo, concorrência no sentido de quem trata melhor o usuário. Quando você só tem referência de um, né, não faz sentido. E aí, de novo, fica na mão, o usuário fica na mão desse serviço. Então, só para contabilizar aí, uma nova licitação, né, inclusive, lembrando que a minha ação popular, bem como a ação civil, é fruto de um termo de ajustamento de condutas assinado com o atual prefeito Cristiano Xavier, no início do mandato, que tinha prometido anular, só que no meio da coisa, né, ele desistiu, dizendo que teve uma reviravolta no tribunal e que ele vai manter do jeito que está. Ele não cumpriu com o promotor. E aí o promotor propôs a ação civil pública também, né, com esse requisito. Marcos. Então, essa ação civil pública, tanto a que foi proposta por você quanto a que foi proposta pelo promotor em Santa Luzia, elas têm realmente esse condão de provocar essa mudança. E aí a gente está realmente acompanhando, e aí cabe também aos munícipes, aos usuários, se manifestarem em relação a isso, em qualquer oportunidade. Olha, isso aqui a gente está acompanhando, a gente está vendo o que está acontecendo. Ó, chegou para a Câmara, e a Câmara vai ter que deliberar sobre alguma coisa. Vamos fazer pressão. O controle social tem que aparecer. Nós temos que manifestar nossos desejos, nossas opiniões, nossas sensações, nossas insatisfações. Por quê? O transporte de Santa Luzia ficou ruim a partir de 2012, nos canais certos. Porque vem essa pergunta, o transporte de Santa Luzia... Nos canais da prefeitura, porque, vamos lá, você é usuário, você quer reclamar do móvel. Aí você já disse, são 3 canais, é o DR, né, o atendimento do MG, MG App e a própria empresa. E em Santa Luzia, eu tenho lá um vídeo mostrando aquela vergonha, onde eu coloco, qual e-mail, telefone, enfim, que eu consiga registrar isso. Tem um telefone da secretaria, mas eu não sei se ele é apto para poder receber as reclamações, senão não vou divulgá-lo. Mas tem um e-mail que é transito@santaluzia.mg.gov.br. Transito@santaluzia.mg.gov.br. Santa Luzia MG? santaluzia.mg.gov.br. Ah, tá. .gov.br. Ok. Aí essas reclamações chegariam para a Secretaria de Trânsito. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre Santa Luzia, aí vem um fato importante, que essas discussões todas, elas têm que ter uma participação dos usuários, mas não é uma participação que os usuários têm que ficar batendo na porta e mendigando atenção. Os usuários têm que ter um assento na mesa de negociação, na mesa onde esse assunto está sendo discutido. E como é que a gente consegue isso? Santa Luzia tem que ter, primeiro, um Conselho Municipal de Transporte, ou, expandindo, um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, onde tudo que vai ser tratado vai ter uma representação dos usuários, onde os usuários se façam ouvir. E isso tem que acontecer. E como é que a gente consegue esse tipo de ação? Ou o Executivo, espontaneamente, propõe a criação, ou então a Câmara pode fazer isso. Um vereador, que pode estar nos assistindo, ou pode vir assistir isso depois, pode comprar essa briga e falar assim, não, vamos propor a criação de um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ou um Conselho Municipal de Transporte Público. E aí, nós temos que assegurar que haja uma representação dos usuários nesse conselho, porque tem um Conselho de Transporte em nível metropolitano, e no Conselho Metropolitano tem participação da PM, tem participação das empresas de transporte, as prestadoras de serviço, tem participação do Estado, mas não tem participação dos usuários. Então não tem como falar que um conselho desse é legítimo. Se não tem usuário discutindo em condições paritárias, não é para colocar 30 pessoas... não são ouvidos, ele não tem legitimidade. Sim. Lógico. E não é para colocar 30 pessoas para discutir e o usuário ser único ali no meio, ele tem que estar em condições paritárias. À semelhança de outros conselhos. Quando tem um conselho de saúde, tem uma representação dos usuários. Quando tem um conselho de cultura, tem uma representação dos usuários.
Então, a gente quer que haja um conselho de mobilidade urbana ou um conselho de transporte público em que os usuários estejam representados. E não vai ser simplesmente por uma mera indicação. A gente quer que tenha uma associação ou que tenha uma eleição para os representantes, não é para ser indicado por alguém. Uhum. Uhum. Pode seguir. Oi, travou. Pode seguir. Oi. Uhum. Ok. Vamos rapidinho, já estamos com o tempo estourando. Vamos lá, algumas perguntas que me enviaram. Trocador, por que o trocador foi embora, mas a passagem continuou cara? Essa é uma questão interessante. Tem uma lei, inclusive em Santa Luzia, que fala que tem a obrigatoriedade de ter os cobradores. Agora eu vou falar enquanto usuário que conhece o sistema. A maioria das linhas não tem essa necessidade de cobradores hoje, porque a maioria das pessoas paga em cartão. Então, o que teria que ser feito? Uma análise, um estudo realmente muito bem feito de demanda. Imagina que tem uma linha como a 813 em que 90% dos passageiros pagam com cartão. Dá ótimo. Essa linha não tem necessidade de ter cobrador. Agora, imagina que tem uma outra linha que, por algum motivo, ela tenha 40% das passagens pagas em dinheiro. Essa linha tem que ter um cobrador, porque senão a linha não evolui, o trânsito dessa linha, o percurso vai ficar muito mais moroso. Então, em algumas situações, o cobrador faz mais sentido, em algumas não. A gente fala sempre em evolução. Se a gente pegar países mais envolvidos, países que estão mais avançados em relação a esse tipo de discussão do que nós, a gente vai ver que realmente o cobrador é uma figura em desuso. Aí não adianta a gente ser também simplesmente patrimonialista e falar assim, não, mas é importante manter o emprego do cobrador. Não, a gente tem que ver o que é mais importante realmente. Talvez seja fazer uma recolocação desses profissionais, e isso foi muito feito, por exemplo, em relação às estações. Muitos que desempenhavam a função de cobrador foram para as estações trabalhar como bilheteiros. Resolve o problema de desemprego? Resolve. E, infelizmente, essa saída dos cobradores não se reverteu em benefício na tarifa. Só que como é que a gente consegue saber se poderia reverter ou não? A partir de uma planilha muito bem feita, uma auditoria do sistema. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Isso teria que ser deflagrado, por exemplo, por uma Câmara Municipal. Muito bem. Vou rapidinho. Hoje foi derrubado o veto do prefeito no tocante ao transporte suplementar. Transporte suplementar e linhas regulares, é concorrência ou suplementação? Fala para nós aí do ponto de vista do usuário, Marcos. Do ponto de vista do usuário. Primeiro, em relação à definição. Transporte suplementar, ele não pode concorrer com serviço regular. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Então, se existe uma linha, por exemplo, Barreiro-São José, eu não posso colocar um transporte suplementar Barreiro-São José, porque senão eu estou tirando aquele direito que eu concedi como prefeito, por exemplo, como poder concedente, eu concedi o direito daquela empresa fazer exploração e eu estou colocando uma concorrência. Então, eu estou descumprindo uma causa contratual. Além de estar vampirizando, né? Vampirizando o sistema. Né? Então, isso não existe. O transporte suplementar, que a gente pode mostrar como exemplo, que é um exemplo realmente modelo, é o transporte de Belo Horizonte. Por quê? Nós temos aquelas linhas que antes eram os azuizinhos, né? Hoje tem um padrão de cor diferente, mas a gente tinha aquelas linhas que eram normalmente diametrais. O que é uma linha diametral? Ela sai de um bairro, passa pelo centro, depois vai para um outro bairro. Como, por exemplo, Nova Granada, Maria Gorete. Saiu lá do Nova Granada, passou pela região central, depois foi para o bairro Maria Gorete. Então, tem aquelas pessoas que têm esse deslocamento e querem descer no centro, tem algumas pessoas que querem descer no Maria Gorete, então é uma linha que resolve. Só que tem, por exemplo, alguns deslocamentos que as linhas regulares não atendem, mas que tem uma demanda, e que não compensa abrir como uma linha regular. Então, o que o prefeito de Belo Horizonte, à época, fez? Eles fizeram um estudo e pegaram aqueles peroeiros que prestavam um serviço que a gente chama de serviço alternativo. Por que ele é alternativo? Ele não é regulado pelo poder público. Só que não pode deixar correr solto. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma proposta de regulamentação do serviço e aí criaram algumas linhas suplementares. Essas linhas suplementares em Belo Horizonte são um sucesso. Então, tem uma linha, por exemplo, que ela corta o anel rodoviário e um percurso que, pela uma linha diametral, você teria que fazer, por exemplo, com 55 minutos, em 15 minutos você resolveu o seu deslocamento. Então, suplementar funciona? Funciona. Mas a partir de um estudo que vai complementar o serviço regular. Santa Luzia está preparada para ter transporte suplementar? A resposta é não. A gente já falou que o sistema regular de transporte municipal está extremamente defasado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é readequar esse sistema de transporte. Fez o estudo, fez um remanejamento das linhas, mudou a malha, olhou onde está defasado, quem não está, isso.
Depois que você fez isso, fez todo esse planejamento, aí você propõe para a empresa concessionária, ó, tem essa necessidade de deslocamento, você vai atender? A empresa atendendo, o que ela não atender vai poder ser suplementado, vai poder ter o transporte suplementar. Agora, se ela atende, não vai dar brecha para o transporte suplementar. Pela característica de Santa Luzia, a gente sabe que tem demanda para transporte suplementar, só que tem que ser avaliado. Um exemplo é o caso do Barreiro. O Barreiro tem uma baixa demanda de passageiros. Não tem passageiro para ter ônibus o dia inteiro, e nem para a cidade toda. O que você pode fazer no transporte suplementar? Barreira do Amaral. O que pode acontecer? Uma das nossas... O passageiro, ele pode ser transbordado. O que é transbordado? Ele vai até o Kennedy, por exemplo, e no Kennedy ele pega um outro ônibus. Só que para acontecer isso, tem que ter integração tarifária. Eu tenho que ter o benefício. Eu paguei uma passagem, eu paguei uma fração da passagem, fui até o Kennedy. Se eu vou continuar o percurso, eu posso pagar um complemento. E aí eu vou ter uma disposição de linhas muito maior do que eu teria normalmente. Isso pode ser feito pela empresa concessionária? Pode. Eles podem falar assim, ó, a gente não tem demanda para poder colocar um ônibus maior, a gente pode colocar uma van. Agora, se a empresa não tem esse interesse, mas tem essa demanda, a gente identifica que tem essa demanda, o poder público concedente, que é o governo municipal, ele pode falar assim, não, então a gente vai abrir um chamamento para prestadores de serviço, para poder pegar uma linha como essa. Agora, da forma que foi proposto, eu falo que é casuístico e, infelizmente, é eleitoreiro. Por quê? Não tem como os transportadores escolares pegarem um serviço como esse da forma que está sendo proposto hoje. A menos que o poder público, porque os vereadores fizeram um projeto e aprovaram e depois derrubaram o veto, fizeram de uma forma que abre espaço para o município fazer a regulamentação. Imaginemos hoje que o município decida regulamentar esse serviço e fala assim, olha, eu vou colocar o serviço suplementar de Taquaraçu de Baixo até o Kennedy, vou colocar serviço suplementar do Bom Destino até a parte baixa e vou colocar serviço suplementar do Monte Carlo até o Novo Centro. E fala que essas são as linhas. O transportador escolar que estiver interessado pode assumir. São 200 transportadores, vamos fazer uma disputa para ver quais desses 200 vão poder assumir. E eu vou dar a resposta, ninguém vai querer. Por quê? Porque dessa forma não é atrativo. O que seria atrativo para os transportadores escolares nesse momento? Pegarem o que a gente chamaria de filé. Eu quero passar pela Avenida Brasília. Eu quero pegar esses passageiros que estão na Avenida Brasília querendo vir para Santa Luzia, sede, por exemplo. Só que esse tipo de transporte, fazendo concorrência com o transporte regular, não pode acontecer. Isso aí é passível de liminar para o dia seguinte, que é o que vai acontecer. Então, essa derrubada do veto, para mim, foi um instrumento inócuo, que não deveria ter acontecido da forma que aconteceu. E, infelizmente, foi, de certa forma, decepcionante ver que tantos vereadores se manifestaram dessa forma. Eu já imaginava que eles pudessem tentar derrubar o veto, mas não com uma margem tão grande. Infelizmente, foi uma surpresa muito negativa. Ô, Marcos, vamos para os comentários aqui, porque tem, né, a gente está finalizando, mas comentário, já garanto que eu não vou conseguir responder todos, nem vou falar de todos. Vamos ver aqui de temas que a gente... Clara Coraline. Site do DR não disponibiliza quadro de horários especial do Covid. Dá uma notada aí e tenta ver o que está acontecendo para nós, Marcos. Aí você passar aí, você tem alguma informação? Vou dar só uma resposta para esse aí, Abraão, porque a resposta é rápida. Tem um site que está com os horários atualizados, que é o do DR. Se você colocar no Google, consulta horários de ônibus DRMG, ele vai mostrar direitinho. E eu criei um link que já direciona direto para essa página do DR. Aí o link é assim, olha, abre.ai, abre.ai, /metropolitano BH. Abre.ai, /metropolitano BH. Esse é um encurtador de link, se a pessoa digitar isso aí, já vai cair direto na página certinha que está com os horários todos atualizados. E também tem um aplicativo interessante, que é o Movit. Ele tem um site e tem um aplicativo. Ele está com os horários todos atualizados. Por quê? Esse aplicativo é um aplicativo colaborativo. Usuários como eu, por exemplo, eu sou vinculado a esse aplicativo, a gente consegue entrar e prestar informações. Aí, como já são usuários que são reconhecidos como prestadores de informações, eles alteram o horário no aplicativo. Então, quando o metrô, por exemplo, mudou essa semana o horário, falando que não vai funcionar durante o dia, só no início da manhã e no final da tarde, alguém já entrou lá e prestou essa informação, então na hora que você entra no Movit, ele já sabe esses horários. Então, vale a pena conferir. Aí, Clara Caroline, aqui é especialista. Tem a data, tem horário, tem aplicativo, tem telefone. Aqui não é brincadeira, não. Chama Live Especialistas. Alice.
Eu acredito que tem que olhar os dois lados, porém deve pesar um lado do usuário. A empresa como prestadora de serviço tem mais deveres do que direitos. José Teixeira, cidadão, salve, camarada. Mandando um abraço para você aí, Marquito. Um abraço, camarada. Vamos mais aqui. Celso Soares. Só queria saber por que temos que passar cartão 2 vezes na estação do Móvel São Benedito. Essas aí são algumas irregularidades do sistema que a gente tenta corrigir, mas até hoje ainda permanece. Mas a gente está batalhando por isso. Santa Luzia de fato. Marcos, qual a sua opinião sobre hoje em Santa Luzia, no caso de São Benedito, com o transporte de mototáxi, já que sabemos que não são legalizados na cidade? Mototáxi, a gente não falou aqui. Mototáxi, fala para nós aí. Rapidamente sobre o mototáxi. No governo Lula foi expedida uma lei, e essa lei regulariza os mototáxis. E então, deixa a parte. Uma lei federal. E deixa a parte de regulamentação por conta do município. Na ausência da regulamentação por conta do município, o município não pode intervir falando que o serviço está irregular. Então, o que Belo Horizonte faz, por exemplo? Uma cidade como Betim. Betim expediu uma norma falando assim, olha, o mototáxi tem que ter um colete, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter touca descartável para os passageiros usarem por baixo do capacete. Um mototáxi que quer se adequar e prestar o serviço em Betim, ele tem que fazer isso. O que falta em Santa Luzia? Ou o poder público se manifestar por forma de um decreto ou de uma lei, regulamentando a legislação federal, ou a Câmara se movimentar em relação a isso, ou então uma dica para quem tem interesse em trabalhar como mototáxi. Vocês podem se reunir na forma de um consórcio, propor uma cooperativa e fazer, de repente, uma lei de iniciativa popular. Chegou um projeto de lei de iniciativa popular na Câmara falando sobre a regulamentação do mototáxi. Como é que eu vou saber um projeto de lei desse? Copia de outra cidade. Foi lá e fez uma proposta. Estou com uma dúvida em relação a isso. Aqui, tem um camarada, deixa eu ver se vai mostrar. Não, do lado de cá, esse camarada aqui pode ajudar em relação a isso. Pergunta, como é que eu faço um projeto de lei de iniciativa popular? Eu tenho certeza que ele vai dar uma força para vocês. Chegou um projeto desse lá na Câmara, chegou na mão do vereador, ele não tem a opção de falar assim, não vou fazer não, porque a Rodap não vai gostar. Não tem essa opção, eles vão ter que deliberar sobre aquele processo. Chegou no dia da deliberação, já não é época de pandemia mais, vai todo mundo lá para a Câmara batalhar por isso aí. E aí vocês vão poder prestar um serviço sem nenhum risco de serem interpelados pelo Poder Público de Santa Luzia. Fica a dica. Muito bom. Porque, na verdade, assim, ele já existe. Você pegar cada bairro, só que eu estou lembrando aqui, no Palmital, Cristina e São Benedito, eu estou lembrando de 3 ou 4 pontos de mototáxi. Né? Eduardo Abreu da Silva. Hoje no MGTV mostrou uma aglomeração. Oi. Só voltando ao caso do mototáxi, aí agora a gente só tem uma preocupação em relação à pandemia. Então tem que fazer algumas adequações na legislação também de mototáxi em relação à pandemia, tá? Hoje no MGTV mostrou uma aglomeração de minúscula cabine na Avenida Brasília e Rua Alvorada. A resposta do poder público à reclamação foi a medida para convencer usuários do distanciamento social, quando o problema é o tamanho da estação. Aí é o comentário dele. Éder Avelino. Transporte Público de Santa Luzia tem 35 anos de concessão. O Luizão vem vencendo. Tem propina de cara. Está no Facebook. Prefeito pegando a chave na mão do Luizão. Isso aí é o Éder. Deixa eu ver quem mais. Nilma Ferreira. Boa noite, Abraão. Marcos Souza. Tenho uma reclamação a fazer. O bairro Santa Matilde, Córrego das Calçadas, tem somente uma linha, o 4445, indo para o São Gabriel, passando a Avenida Beira Rio. Sabe me informar por que não temos outras opções de trajeto? Marcos. Infelizmente, esse vetor que passa pelo Cristiano Machado, eles acham como um vetor mais interessante. E acaba sobrecarregando o número de linhas que passam pela região de Bicas, Mega Space, depois vão para o São Gabriel e Cristiano Machado. Qual que é a proposta que a gente tem em relação a isso? Dificilmente a gente conseguiria pedir a abertura de uma nova linha para atender só essa localidade, a região do Córrego das Calçadas. Uma proposta interessante é ter um entreposto para poder fazer um novo tipo de integração, para que o usuário tivesse uma opção de ir também pelo Antônio Carlos. Como é que a gente consegue fazer isso? Aí já é uma discussão não só em âmbito municipal, mas também vai para o âmbito estadual. Uma outra proposta que a gente tem, que está mais avançada em relação a isso, é permitir que o passageiro lá do Córrego das Calçadas ou da região da sede, que vai para o São Gabriel, tenha uma linha do São Gabriel que vai direto pelo anel rodoviário e chega lá no Antônio Carlos. Essa linha resolveria muito os nossos problemas.
Por quê? Eu continuo fazendo uso da mesma linha até o São Gabriel, mas lá no São Gabriel eu consigo ingressar na Antônio Carlos de uma maneira muito mais rápida. Essa proposta já foi discutida, inclusive, lá na CEINFRA, na CETOP na época, e já tem uma deliberação sobre isso. Aí pode ser que futuramente a gente consiga realmente fazer esse tipo de modificação. Aqui o Ramon repete o seguinte: a proposta do transporte suplementar das vans escolares é só durante o período da pandemia. Aí tem que discutir que, na verdade, em Santa Luzia, na verdade, o Brasil inteiro, lembra da CPMF, que era temporária e virou permanente? Quero ver tirar depois. Eu lembro da batalha campal que teve na Praça 7 com a questão do transporte público, botijão de gás, há cerca de uns 15, 20 anos, uma loucura aquilo ali. Então, assim, eu acho que tem que ter estudo, sim, senão a gente está lidando com expectativas, com direitos, né? Não dá para ser leviano aqui. João Bosco, boa noite, professor. Em Santa Luzia, sob o comando do Luizão, se não atender, ele perde a propina que ele paga. Gente, não sei, né? Não dá para falar isso aqui, não. Né? Márcia, a propósito do Luziense, está cheio, só prometem e nada fazem. Eu acho que a gente não esgotou, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma balançada na árvore aí dos principais pontos, Marcos. Eu gostaria que você fizesse as suas conclusões, né, suas considerações finais para a gente finalizar, pelo menos por enquanto, esse debate aqui, Marcos. Novamente eu agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema, que eu acho apaixonante. Se me deixar falando aqui, a gente vai virar a noite e não esgota o assunto. Mas o que acontece? A gente tem que lembrar que acontecem outras discussões também, a gente tem a oportunidade de discutir o transporte em outras situações. No ano passado, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre o transporte lá na OAB, só que, infelizmente, a participação dos usuários foi pequena. Tinha mais pessoas que não eram usuários e que estavam, assim, ouvindo pela primeira vez sobre aqueles vários problemas, aquela seara imensa de problemas que os usuários vivenciam, e o número de usuários realmente que vivenciam aqueles problemas no dia a dia foi pequeno. Aí fica aqui um puxãozinho de orelha, mais como incentivo para os usuários, que quando tiver esse tipo de oportunidade, apareça, vai lá, exponha, se manifeste, mostre a sua insatisfação. Quando alguém ligar para você falando assim, isso aqui é uma pesquisa de satisfação do transporte público, você está satisfeito? Não desliga o telefone não, fala a verdade, não estou satisfeito por causa disso, ou estou muito satisfeito por causa daquilo. Manifeste-se, a gente precisa expor a verdade. O sistema está ruim? Está. Tem como melhorar? Tem. Mas a gente não pode se furtar também as oportunidades de mostrar que a situação é dessa forma, mas que pode mudar. E a gente precisa de pessoas realmente conhecedoras, pessoas que saibam, que vivenciem. Tem coisa, por exemplo, que acontece no São Benedito que eu não fico sabendo. Eu sou usuário de transporte há muito tempo, só que hoje muitos dos meus deslocamentos são feitos por veículo individual. Então tem algumas coisas que a gente não fica sabendo. Ou as reclamações chegam para a gente, ou os comentários chegam para a gente, mas tem hora que a pessoa tem que participar das discussões. Então fica esse incentivo. Não percam as oportunidades. E eu queria só deixar um e-mail de contato da associação. Se alguém tiver alguma coisa para discutir, se quiser fazer parte, se quiser bater um papo em relação a algumas coisas que a gente já fez, ou se quiser dar alguma sugestão, olha, vocês já fizeram isso, não fizeram, que tal fazer dessa forma? Ou se quiser fazer um canal de discussão permanente, a gente está disponível para isso. Tá? Eu ia falar, como é que faz para entrar em contato com a associação? Né? No caso, aí eu vou deixar o e-mail de contato, então. O e-mail é autracmg, autracmg@gmail.com. A gente tem um site, só que esse site está indisponível no momento, aí quando estiver disponível a gente volta a conversar sobre isso. E tem uma página no Facebook que não tem sido atualizada, mas a gente está tentando colocar em dia, que é facebook.com/autracmg. Ok? Vou colocar ela aqui no banner, que aí você dá uma olhada se é isso aqui mesmo. Se não tiver, vê se estamos aí bem... Isso. Essa aqui? Não, peraí. O e-mail tem... Isso. O e-mail tem autracrmbh. Vamos só mudar isso aqui. O e-mail é autracrmbh. Vamos lá, vamos colocar certo. Autrac RMBH, que é região metropolitana de Belo Horizonte. RMBH. Isso. @gmail.com. Sim. E o Facebook é Autrac. Isso é importante. Mesmo vocês não conseguem. Tá aqui. Então, se vocês não conseguirem pelos canais, encaminhe pela Autrac, que ela tem essa representatividade, seja do móvel, seja do Verdinho, ela vai saber
né, como lidar com essa informação, tiver de mandar vídeo, áudio, enfim, encaminhe para que realmente ela possa repassar para os canais. De novo, como o Marcos falou, acho que a dica dessa live é o seguinte: tem de reclamar, mas reclamar no canal certo. Não é no ouvido do motorista, não é com outro passageiro, não é falar que vai chamar o balanço geral, não é isso? É no canal certo, que você gera métrica e, ao mesmo tempo, o poder público que deveria fiscalizar, numa dessas, ele pode pegar e falar: olha, quantas reclamações teve? Ah, não teve nenhuma, então significa que tá bom. É essa a questão. Né? Deixa eu só dar um exemplo, Abraão, sobre a importância da participação dos usuários. Rapidinho, tá? Tem uma linha que era 1205, depois ela virou 4195 e hoje é 415. Peguei demais, 1205 em frente à garagem do Luizão lá. Você tinha que ir lá. Eu moro na rua Parada, tem que andar. Supermercado do Mauro Oruan. Porque senão, no meu ponto aqui, já passava, ó. Isso. Qual que é a história dessa linha? Essa linha é uma linha interessante porque ela é a única linha metropolitana aqui do São Benedito, da região de Santa Luzia, que passa pela Avenida Amazonas. Então, uma série de pessoas que trabalham nesse percurso ou que estudam no Cefet, por exemplo, elas pegam essa linha. Essa linha, ela tinha um quadro de horários defasado e ela atendia um número relativamente pequeno de usuários, porque ela só passava pela Avenida Brasília. Com os usuários, com essa representação dos usuários, tanto da UTRAC quanto da comissão municipal que a gente tinha junto ao DR, a gente conseguiu integrar essa linha ao MOVE. No planejamento do MOVE já havia essa ideia dessa linha fazer parte do sistema do MOVE. Só que, de repente, a empresa mudou de ideia. Aí a CETOP deixou. Aí os usuários foram lá, as representações dos usuários se manifestaram, mostraram que essa linha era uma linha importante não só para Santa Luzia, mas para o sistema do MOVE como um todo. E aí hoje a gente tem essa linha que está integrada. Então, um morador de Santa Luzia pode usá-la. 415, né? Isso. Um morador lá de Vespasiano pode usar essa linha. Um morador de Ribeirão das Neves pode usar essa mesma linha, fazendo essas várias integrações. Então, a manifestação dos usuários, essa batalha é importante. E aí fica essa dica, junte-se essa batalha. Então, vou fazer um outro convite antes de eu me despedir, ô Marcos. Nós temos vários comentários, eu não consegui falar de todos. Por exemplo, tem outra pergunta aqui sobre deficiência física. Quem está nos assistindo e não teve a resposta, né? Eu vou deixar franqueado aqui. O Marcos, assim que o tempo dele, ele é acadêmico de medicina, estuda e faz um tanto de coisa, ainda cuida da área de transporte mesmo, porque ele é aficionado por isso. Então, em Santa Luzia, a gente tem vários talentos, e esse é realmente um talento que eu tenho a honra de conhecer. Então, feitas as considerações finais, eu agradeço a você que nos assistiu aí durante quase 1h30. Espero que a gente tenha trazido aí dados e expectativas e termos esclarecido minimamente aí a situação. Lembrando que esse vídeo você pode assistir ele também de forma resumida lá no nosso canal no YouTube. Só digitar YouTube Abraão Graco, que vai estar lá, né, dentro de 2, 3 dias, ele resumidinho para você assistir. A gente está fazendo, inclusive, menores vídeos sobre essa live. Mais uma vez, Marcos, obrigado pela sua disponibilidade, eu sei da sua correria, né? E mais uma vez está debatendo aqui, levando para Santa Luzia, né, a gente conhecendo a nossa cidade e debatendo aqui o que a gente realmente quer que aconteça. No mais, você que nos assistiu, que passou esse tempo todo conosco, mais uma vez, muito obrigado. E na próxima semana, aguardo vocês aqui com mais uma live especialistas falando com dados, com esse bate-papo, essa conversa aqui de forma técnica, mas sem ser chata. No mais, uma boa noite e, como eu sempre digo, cuide de você, cuide da sua família, né? Fique em casa quem puder, quem não puder ir para sair, use máscara, álcool em gel e evitar a aglomeração. No mais, um grande abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite.